Oi, voltamos aí, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sei que horário que você está nos assistindo aí, né? Espero que estejam gostando de direito constitucional, estejam aprendendo, estejam fazendo a sua parte. Está fazendo a sua parte? Ah, professora, como assim fazer minha parte? Calma, vou te situar. Tem gente aí que tá meio perdida? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, tá? O que eu preciso? Caderno para vocês fazerem as suas anotações, sua canetinha aí do lado, a sua Constituição Federal. Gente, a gente tá mais pra lá de Bagdá do curso e espero que vocês tenham sua Constituição aí. Por favor, depois não reclama de não passar. Se nenhuma Constituição Federal você não tem. Lembra que eu falei que vocês precisam ter uma Constituição Federal? Tem uma Constituição Federal. Aprendeu o direito constitucional? Aprendi. Você aprendeu aqui? Você vai replicar lá nas outras matérias. Direito penal, processual penal, legislação extravagante. Então, assim, constitucional está sendo uma base aqui, uma base para vocês, tá? Para depois vocês virem aprendendo as matérias seguintes, para ficar até mais fácil, mais claro. Por isso, constitucional aqui a gente é mais macetando, a gente coloca mais os assuntos, vem falando mais dos assuntos detalhadamente para vocês entenderem, tá? Tem assistido o jornal aí e falado, nossa, a professora Jéssica me ensinou isso aí. A Jéssica me ensinou, isso aí eu sei, eu vi ali, ela já me falou de direitos e garantias fundamentais, ela já me falou de direitos políticos, ela já me falou sobre nacionalidade, extradição, ela já me falou quais são as competências da União, por isso que eu sei que essa lei aí é inconstitucional, porque era a competência da União legislar sobre esse assunto, aí o Estado foi lá e passou na frente e fez essa lei, tá vendo? Constitucional é vida, constitucional é lindo, lindo, lindo. E aí agora a gente vai entrar num assunto que você ligou o jornal, tá passando. Você abriu uma revista, tem ali, redes sociais, tem ali. Você precisa saber, porque além de ter conhecimento para passar no concurso público, você vai ter um conhecimento aqui para agir corretamente como um cidadão. Saber como funciona aí essa organização dos estados. E hoje a gente começa a falar sobre a organização dos poderes. Que poderes, professora? Poderes de Grayskull? Não, nossa, que piadinha chata. Que piadinha besta. Enfim, os poderes lá da organização do Estado. Quais são os poderes? Legislativo, executivo e o judiciário. A gente vai falar desses poderes aí, porque cai na prova de concurso e você precisa entender como eles funcionam, tá? E essa separação dos poderes surgiu da teoria da separação dos poderes. A gente fala que ela pertence só a um, mas ela remonta bem mais antiga do que a Revolução Francesa. Por meio de quem? De Aristóteles. Aristóteles. Quando ele escreveu seu livro, A Política. A gente vê lá esses resquícios dessa separação de poderes com Aristóteles. Mas ela ganhou força e a gente tem conhecimento hoje por conta de Montesquieu. Montesquieu. Com a sua obra, O Espírito das Leis, tá? Montesquieu aí que veio trazendo com mais força essa questão de separar, de dividir os poderes. Para quê?
para evitar, já coloca aí, ó, evitar a concentração de poder na mão de uma única pessoa. Ok? Qual era o contexto social, contexto lá de Montesquieu? Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, eu tinha um monarca, o rei, e ele fazia o que queria, tá? Lá com a nobreza e tudo mais. E aí ele tinha o que nas suas mãos? O poder de legislar, ele que criava as leis, o poder de administrar, porque ele era o rei ali, né? E o poder de julgar. Ele que pegava as leis que ele criava e aplicava ao caso concreto. Poderia ter arbitrariedades? Sim. Abuso de poder? Sim. E aí eu precisava fazer o quê? Dividir esses poderes para evitar esse absolutismo, essa concentração de poder na mão de uma única pessoa. E aí que veio Montesquieu com essa tese o quê? De partir esse poder a outras pessoas, tá? Só que o Brasil, ele adotou isso aqui de forma branda. Por que de forma branda? E não só o Brasil, outros países também. Por quê? Eu tenho o legislativo, o executivo e o judiciário, certo? Vamos lá? Todos eles têm uma função típica. Função típica. Típica. Quando eu falo função típica, eu estou falando de função principal. Função típica do legislativo: criar leis e fiscalizar. A gente sempre esquece desse, viu? Fiscalizar o executivo. Depois, o executivo, qual que é a função principal? Função típica dele: administrar. E o judiciário, julgar, aplicar a lei ao caso concreto. Tá? Essa é a função típica. Mas por que eu falo que é branda? Porque eu tenho a função atípica. Ou seja, uma atividade secundária do legislativo, do executivo e do judiciário. O legislativo, ele vai poder exercer poderes, funções típicas dos outros poderes. O legislativo, ele vai administrar, ali ele vai administrar quem? Seus servidores. Ele vai julgar também por meio dos processos administrativos disciplinar ali dos seus servidores. O executivo, ele pode legislar também por meio de medidas provisórias, as leis por delegação. O judiciário, ele pode legislar e ele pode o quê? Administrar. É o que nós chamamos de interferências de um poder no outro. Eles são harmônicos e independentes, mas eles também andam em conjunto. Para quê? Para evitar arbitrariedades e abusos de poder. É o que nós chamamos de sistema de freios e contrapesos. Um sistema vai fiscalizar o outro. Um poder vai fiscalizar o outro poder. O legislativo vai fiscalizar o executivo, como lá os processos de impeachment e tudo mais. O judiciário também. Sabe quando você não recebe o medicamento? Ou quando você precisa lá de uma creche e o Estado não dá, a prefeitura não consegue uma vaga, aí você entra com ação judicial, o judiciário vai o quê?
vai fiscalizar como está agindo os outros poderes. Bem claro para vocês, pessoal? Tá claro isso aí para vocês? Bem tranquilo? Dá uma pausa, tira uma cópia, tira uma foto, tá? Disso aí. Que eu vou apagar, tá? E nessa unidade de aprendizagem, a gente vai começar a tratar sobre o poder legislativo. A gente vai falar aí um pouquinho do poder legislativo para vocês, tá bom? Um dos poder muito importante aí do nosso país. E pasmem, tem gente que não entende, não sabe. Se você falar quem que é um deputado, quem é um senador, eles ficam, oi, quem? Quem é o Congresso Nacional? Você também deve estar perguntando, tá, professora, eu não sei quem que é o Poder Legislativo, Congresso Nacional. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar pra você. Tá bom? Vai ficar mais perdido assistindo o jornal, não. Na hora de fazer a prova ainda vai acertar, tá? Poder Legislativo, qual que é a função típica? Ou seja, função principal dele? Vocês já aprenderam aí, ó. A função típica é o quê? Criar leis e fiscalizar quem? O executivo. Tá bom? Eu tenho legislativo no âmbito federal, no âmbito estadual e distrital e no âmbito municipal. E eu vou tratar aqui principalmente do âmbito federal aí, que é o que traz a nossa Constituição Federal. No âmbito federal, Poder Legislativo Federal, nós adotamos o sistema bicameral. Como assim, professor? Eu tenho Congresso Nacional e dentro do Congresso Nacional eu tenho duas casas. Quais? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Ok? E aí você deve estar se perguntando, professora, tá, no âmbito federal eu tenho um sistema bicameral. E no âmbito do município, do estado, do Distrito Federal? Qual que é o sistema que eu adoto? É o sistema unicameral. Ou seja, no estado eu vou ter a Assembleia Legislativa. Nos municípios, a Câmara dos Vereadores. E no DF, a Câmara Legislativa. Repararam que ele tem a mistura? Lá no Distrito Federal eu tenho Câmara Legislativa, que é uma mistura de estado e município. Por quê? Isso não é coincidência do legislador, não. É porque o Distrito Federal, ele é um ente diferente. Só que aí ele acumula as competências do estado e as competências do município. A gente sabe que o Distrito Federal ele não é dividido em municípios, né? Vocês sabem disso. O Distrito Federal ele não pode ser dividido dos municípios. Ah, professora, mas lá tem várias cidades. Lá eu tenho o quê? Taguatinga e tudo. Não, mas ele não pode ser o quê?
Tabatinga, gente, tô pensando lá no Manaus, lá na Amazônia, não. Taguatinga, tem Taguatinga, Ceilândia, aqueles bairros, aquelas cidades ali. Aquilo ali não é município, eles não são divididos em municípios, aquilo ali não são municípios, tá? Então fiquem bem atentos, o Distrito Federal ele não pode ser dividido em municípios e ele acumula as duas competências. Ele tem a competência da Assembleia Legislativa e ele tem o quê? A competência da Câmara dos Vereadores. Ele tem a competência do Estado e a competência dos municípios. Por isso que ele chama o quê? Câmara Legislativa. Ok? Então, se perguntar lá na hora da prova, qual que é o sistema adotado no Poder Legislativo Federal? Bicameralismo. Lembra de bicampeão, que foi campeão o quê? 2 vezes. Bicameral, 2 casas. Senado e Câmara dos Deputados. Aqui, no município, nos estados e no DF, sistema unicameral. Só você lembrar, lá no estado eu vou votar apenas para deputado estadual. Lá no Distrito Federal, deputado distrital. Lá no município eu voto em quem? No vereador. Cuidado que isso cai em prova, gente. Isso aqui é a questão que você tem que acertar. Porque é muito fácil, tá? Beleza? E aí, como é que funciona o Congresso Nacional? Vamos aí, ó. Sem perca de tempo. Congresso Nacional, como é que ele funciona? Eu tenho o que eu chamo de legislaturas. As legislaturas correspondem à duração de 4 anos. Isso que a gente vai lá votar de 4 em 4 anos, porque a legislatura é de 4 em 4 anos. Lá dentro do Congresso Nacional, eu vou ter o quê? As sessões legislativas. Essas sessões podem ser ordinárias ou extraordinárias. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia aí como que funciona lá dentro do Congresso Nacional. Quais são as sessões ordinárias? Qual é o período que dura a sessão ordinária? Ela dura do dia 2 de agosto até 17 de julho. Depois ela volta no dia 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro, tá? Essas são as sessões ordinárias. As sessões extraordinárias são aquelas que se dão no quê? No recesso parlamentar. Nesses períodos de férias aqui, ó, entre o dia 18 e o dia antes do dia 1º, entre o dia 22 até o dia 31 de janeiro, tá bom? É aí que eu tenho o quê? O recesso parlamentar. E aí eles podem ser convocados e essas convocações serão sessões legislativas extraordinárias. Onde eu vejo as atribuições do Congresso Nacional? Você vai pegar a sua Constituição aí depois e vai ler sobre as atribuições do Congresso Nacional. Tá lá no artigo 48 e 49 da nossa Constituição. Você vai abrir aí e ler quais são, ok? Entendidos em relação ao Congresso Nacional? Congresso Nacional, eu estou falando da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E aí, para vocês entenderem, tá? Vamos tratar um pouquinho aí sobre a Câmara dos Deputados. Ok? Câmara dos Deputados, também conhecido como Câmara Baixa. Você pode ouvir essa palavra aí também, essa expressão, Câmara Baixa.
tá? Eles são o quê? Representantes do povo. Quando você vota ali, ó, você tá votando no seu representante. É como se fosse uma extensão sua, sabia? Olha a importância aí no deputado federal. Ele é o que? A sua extensão. Ele que vai ali o que? Te representar. E como é que eles são eleitos? Eles são eleitos pelo sistema proporcional. Como assim proporcional? Não é a quantidade de votos que eu receber que vai me colocar ali dentro da casa. É o quê? Um coeficiente eleitoral e um coeficiente partidário de quem? Do meu partido. Quantas cadeiras meu partido vai receber ali e quantas pessoas vão ocupar as cadeiras que pertencem àquele partido. Por isso que eu vejo que várias pessoas aí que recebem muitos votos e não conseguem. Aquele que recebe pouco acaba conseguindo. Por quê? Ali, aquele mandato, ela não pertence à pessoa. Pertence a quem? Ao partido. Quem está ali ocupando o cargo é quem? O partido político e os seus representantes ali, tá? E aí, como é que funciona a quantidade? Quantos deputados federais eu tenho lá? Tem ao todo 513 deputados federais. Mas como é que eu faço ali, ó? Eu tenho os estados e como é que eu divido essa quantidade aqui pelos estados? Cada estado vai ter os deputados federais proporcional à sua o quê? População. A minha quantidade populacional que vai estabelecer quantos deputados aquele estado vai ter lá dentro da Câmara dos Deputados. Mas a Constituição vem trazendo para mim uma quantidade mínima, viu? Coloca aí, ó. Quantidade mínima e máxima que cada estado pode ter. A mínima são 8 deputados federais e a máxima 70 deputados federais. Se a minha população é pequena, o mínimo que eu vou ter 8. Se a minha população é grande, como lá no estado de São Paulo, o máximo de deputados que eu posso ter ali são quantos? 70, tá? E eu chamo a atenção para vocês do territórios. O território, ele tem um número fixo de 4. Se nós tivéssemos territórios, eles também teriam representantes do povo lá na Câmara dos Deputados. Quanto? 4. Número fixo. Independentemente se ele tivesse mais população que o estado de São Paulo, mesmo assim, 4. Se tivesse pouquinha, 4, tá? Hoje, atualmente, a gente já viu que no Brasil nós não temos território. Mas se a União criasse um território, ele poderia o quê? Escolher 4 deputados, tá? Onde eu vejo as competências, as atribuições da Câmara dos Deputados? Na nossa Constituição, no artigo 51, tá? Você entra aí no artigo 51, você vai ver as atribuições da Câmara dos Deputados. Vou apagar aqui. Nossa, eu já falei. Eu vou apagar e eu já apaguei, né? Ô, professora. Estão gravando, voltem um pouquinho. Espero que os senhores estejam me acompanhando. Então, a galera aí que assiste a aula 2 vezes. Assiste para aprender e depois vem fazendo as anotações, né? Cada um tem o seu jeitinho aí especial de estudar, tá? Continuando. E agora eu vou falar para vocês sobre quem? Sobre o Senado Federal, também conhecido como Câmara Alta, tá? Câmara Alta, eles são representantes dos estados, viu, galera?
Quando eu falo de Senado Federal, eu estou falando de algo mais maduro, diferente da Câmara dos Deputados. Muitas vezes o Senado Federal está ali para barrar um pouco do representantes do povo, porque ele tem uma maturidade. Se entende o quê? Que o Senado Federal, ele tem mais uma maturidade e ele pensa ali no quê? Nos anseios dos estados, tá? Eles são eleitos deputados federais ou os senadores federais são eleitos pelo sistema majoritário simples. Ou seja, aquele que obter o maior número de votos lá nas urnas, ele é eleito senador da República, senador federal, tá? Consegui o maior número, independente de ser metade ou não. Consegui o maior número de votos, eu sou eleito senador, ok? Qual é a composição da casa? Aqui eu tenho 81 senadores, ok? E aqui é um pouquinho diferente. O mandato que eles têm são o quê? De 8 anos, ou seja, 2 legislaturas de 4 anos, tá? Corresponde a 2 legislaturas. E como é que funciona lá dentro? De 4 em 4 anos, viu? Eu vou renovar o Senado. Renova-se, viu? Renova-se como? Na proporção de 1/3 e 2/3. Por que 2/3 e 1/3? Porque eu tenho 81 senadores. Cada estado terá o quê? 3 representantes, tá? Todos, independentemente da quantidade de população que ele tem, que ele tiver, ele vai ter 3 senadores. Os mandatos serão de 8 anos, que correspondem a 2 legislaturas. E para eu mudar lá dentro da casa, funciona de 4 em 4 anos, eu vou renovar. Como? Na proporção de 1/3 e 2/3. Por isso que eu vou lá, tem eleição que eu voto em 1 senador e a próxima eleição eu voto em 2 senadores, tá? Eu tenho essa alternância. E cada senador, ele é eleito com 2 suplentes. Por isso você vai lá na urna, você digita lá o número do seu candidato, vai aparecer ele e vai aparecer quem? Os 2 suplentes dele, tá bom? E onde eu acho as atribuições do Congresso Nacional? Quais são as competências do Congresso Nacional? Tá lá no artigo 52 da nossa Constituição Federal. Conseguem entender aí a diferença entre o Senado e entre a Câmara? Por isso que quando você vai lá em Brasília, você está lá em Brasília, certo? Você vê o Congresso Nacional. Você vê assim, não é? Nossa, a professora é ótima de desenho. A desenhista lá de casa é minha irmã. Eu não faço nada. Minha irmã é arquiteta, formando em arquitetura. Olha os meus desenhos. Chega lá, né? Lá em Brasília, chegou lá em Brasília. Para de rir do meu desenho. Para de fazer deboche com o meu desenho. Você tá lá em Brasília, você vê lá 2 prédios, certo? Aí você vai ver um para cima e outro para baixo. A professora Oscar Niemeyer desenhou isso aí com os arquitetos lá, com os projetistas, do nada. Não, isso aqui tem toda uma simbologia. Lembra que eu falei para você que a Câmara dos Deputados, eles são representantes do povo? Então, quando eu tenho essa virada para cima, eu estou aberta ao quê? As opiniões. Ela representa o quê? A Câmara dos Deputados.
os representantes do povo, a gente escuta a opinião do povo, os anseios do povo. Agora, essa virada para baixo, ela não recebe todas as opiniões, não. Lembra que eu falei que o Senado ele é mais maduro, ele vem para barrar um pouco aí o Congresso, a Câmara dos Deputados, ver, opa, isso aqui não é dessa forma que se faz. Sabe aquele vovô sábio que fala, olha meu filho, não é assim que se faz, você deve fazer de outra forma. Opa, tem ilegalidades aqui e tudo mais. É da mesma forma que funciona o quê? O Senado Federal. Aqui ele não está apto a ouvir opiniões de todos. Por isso que ele é fechado. Tá vendo? Aula de Direito Constitucional também é cultura. Quando você for lá em Brasília, levar, não sei, seu crush, namorado, quiser dar um de sabidor aí, ó, de sabidão, mostrar intelectualidade, mulher gosta de homem assim que tem um pouco, que tem inteligência, né? Você sabe que ela gosta. Levar ela lá em Brasília, aí você fala assim, querida, ou querido, né? Quem sabe? Você fala, tá vendo aquele monumento ali, o Congresso Nacional? Você sabe por quê que essa vasilhinha, que aquele lado lá é fechado e o outro é aberto, virado para cima e tudo mais? Esse virado para cima representa a Câmara dos Deputados, é aquele que representa o povo, que recebe os anseios. Aquele virado para baixo representa o quê? O Senado Federal. Ele está fechado porque ele não recebe todos os anseios do povo. Olha aí que chique, elegante. A mulher vai olhar pra você e falar, nossa, que homem sábio. Ou o rapaz vai olhar, nossa, que mulher inteligente. Isso gama, galera, isso gama, tá vendo? Tô até ensinando vocês a paquerarem aí, tá bom? Beleza? Agora, aprendeu? Aprendeu aí um pouco sobre poder legislativo? Congresso Nacional. Quando eu falo Congresso Nacional, estou falando do todo. E aí eu falo das duas casas. Duas casas quais? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Tranquilos? Perfeito, professor? Nossa, professor, tô amando. Agora eu aprendi tudo. Vamos ver como isso aí é cobrado nas questões, como cai na prova de concurso. Olha essa aí, ó, 2020, recente, da Quadrix. Quantas noções do poder, quantas noções de Estado, julgue o item. Constituem-se poderes do Estado, o legislativo, o executivo e os judiciários. Todos são independentes e harmônicos entre si. E aí? Legislativo, opa! Tem o legislativo, o executivo, o judiciário, todos independentes e harmônicos entre si. A resposta está correta. Onde eu vou achar essa resposta, professora? Artigo 2º da nossa Constituição. Literalidade. Os poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si, tá? Foi aquilo lá que eu comecei lá com a tripartição dos poderes. Por mais que eu tenha lá a repartição, cada um vai fiscalizar o outro no sistema de freios e contrapesos para evitar o quê? Arbitrariedades, tá? Questão número 2. No que se refere ao Estado e aos seus poderes, julgue o item. As funções típicas, dos poderes do Estado não poderão ser convertidas em funções atípicas? E aí? Resposta está errada, galerinha. A gente já viu que os poderes podem exercer atividades atípicas, que não são o quê? A sua atividade principal. O executivo, ele pode julgar, ele pode legislar. O judiciário, ele administra e ele também legisla. O legislativo, ele pode administrar e ele também pode o quê? Julgar. Então, por mais, lembra que eu falei que eu tenho essa tripartição do poder relativizada, ela não é tão firme, tão engessada lá com a teoria de Montesquieu, poderes independentes e harmônicos entre si. Ótimo? E para a gente finalizar, questão 3, assinale a alternativa correta sobre o Congresso Nacional nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. O poder legislativo é exercido exclusivamente pela Câmara dos Deputados,
sendo que a cada legislatura terá duração de 4 anos? Galera, cadê o Senado? Eu preciso do Senado aqui. Então, essa resposta está errada, essa alternativa está errada. O poder legislativo é exercido exclusivamente pelo Senado, sendo que a cada legislatura... não, tá a mesma coisa da outra, tá errada. Cadê a Câmara dos Deputados? Né? Letra C. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sendo que cada legislatura terá a duração de 4 anos. Opa, deixa essa aí guardadinha. O poder legislativo é exercido exclusivamente pela Câmara dos Deputados, sendo que cada legislatura terá a duração de 8 anos. Essa aqui já está errada. Ela misturou poder legislativo, Câmara dos Deputados, Senado Federal e fez uma saladinha aí. Letra E. O poder legislativo é exercido exclusivamente pelo Senado Federal, sendo que cada legislatura terá a duração de 6 anos. De onde a banca tirou isso? Então, também não. A resposta correta? Letra C. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados, Senado Federal, sendo que cada legislatura terá a duração de 4 anos. Tudo bem? Fácil, né, pessoal? Tranquilo. Agora vocês sabem aí o poder legislativo e como é que ele se compõe. Não só para não errar lá na hora da prova, mas também para você ter um conhecimento de como esse poder legislativo é exercido no nosso país, tá bom? Beijo e a gente volta ainda na próxima unidade tratando sobre poder legislativo. Tchau!